Quanto dinheiro eu realmente preciso juntar para poder parar de trabalhar? Ou melhor, para trabalhar apenas se eu quiser. A primeira coisa que você precisa fazer é calcular o seu custo de vida numa base anual. O segundo passo é pensar em como esses custos vão mudar na fase da independência financeira. O terceiro passo é entender a taxa de retirada segura. O que eu trago para vocês aqui hoje como um ponto de partida é uma regra muito popular nos Estados Unidos, que é a regra dos 4%. Essa regra foi criada no início dos anos 90 por um consultor financeiro americano chamado Bill Bengen, e ele concluiu o seguinte: se você somar todos os seus investimentos e sacar 4% desse total durante o primeiro ano da sua aposentadoria e nos próximos anos você ajustar esses 4% pela inflação, você teria uma probabilidade muito alta, levando em conta cenários históricos, de garantir uma aposentadoria pelo período de 30 anos. Bom, eu montei aqui uma planilha para a gente conseguir aplicar essa regra dos 4% e descobrir quanto a gente de fato precisaria ter acumulado para conseguir se aposentar. A primeira coisa que a gente vai preencher aqui é qual seria a nossa renda na aposentadoria. Vamos começar aqui usando o valor de R$5.000, o que dá R$60.000 por ano. Além disso, a gente precisa informar qual seria a rentabilidade da nossa carteira. Como essa regra diz que a gente precisa de 4% acima da inflação, é o que a gente vai usar aqui. E aí a gente chega nesse valor de R$1.500.000. Calma, eu sei que esse valor, esse número, pode parecer enorme à primeira vista, especialmente para quem está começando agora, mas lembre-se que isso é construído ao longo de muitos anos. E os juros compostos do seu dinheiro trabalhando para você, ou seja, o seu dinheiro rendendo sobre ele mesmo, já vai ser uma grande parte desse patrimônio. Você não vai precisar tirar tudo isso do seu bolso. E pensando aqui em um valor, digamos que a gente conseguisse investir R$1.000 todos os meses com essa taxa de juros de 4% para tentar chegar naquele valor de R$1,5 milhão. E aqui a planilha mostra que a gente levaria 45 anos para conseguir chegar até esse objetivo. Lembra quando eu falei que a gente precisa fazer aqui alguns ajustes, para o nosso caso aqui do Brasil? Pois é, uma das diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos é a nossa taxa de juros. Lembra que lá no exemplo a gente está usando 4%. Então eu acho razoável a gente supor que conseguiria uma taxa um pouco maior do que aqueles 4%. Então vamos pensar no seguinte: será que a gente conseguiria uma taxa de 6% acima da inflação? Eu acho que seria razoável. E com isso a gente já economiza R$500.000. E lembra que eu disse, esse 1 milhão não vai sair inteiro do seu bolso. Uma parte desse dinheiro vai ser resultado dos juros compostos, do seu dinheiro trabalhando para você. Mas nesse caso aqui a gente já precisaria de R$1 milhão. E mantendo essa condição, a gente já consegue sair de 45 anos para 30 anos. Como eu disse, isso aqui tem o objetivo de te dar um norte, de te dar uma direção, e esse resultado você vai construindo ao longo do tempo.